Olá pessoal, bem-vindos ao Plantão Enem de Biologia. Eu sou Scarlett Maciel e hoje nós vamos resolver duas questões do Enem de 2019. A primeira diz assim: algumas toneladas de medicamentos para o uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? E apresenta as alternativas. Letra A, utilização de esterco como fertilizante na agricultura. Letra B, ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana. Letra C, descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões. Letra D, desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. E letra E, reuso dos lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura. Para a gente começar a entender essa questão, a gente precisa entender como que esses fármacos vão parar na água. Então, pode ocorrer a eliminação através da indústria farmacêutica, num descarte inadequado, residências e hospitais através de excreção, ou também o descarte inadequado, por exemplo, de remédios vencidos ou que não estão sendo mais utilizados. Se for na forma sólida, vão ser gerados resíduos sólidos direcionados a aterros que podem contaminar o solo. E se for na forma líquida, normalmente através da excreção, vai seguir pelo esgoto para as estações de tratamento de esgoto, formarão o lodo, que vai retornar para o solo, e os efluentes, que vai diretamente para as águas superficiais. Através do solo, por meio de chuvas, esse contaminante também se direciona às águas superficiais e também às águas profundas, consequentemente resultando na água potável. Uma outra forma desses fármacos chegarem até a nossa água potável é através de animais de estimação, aquacultura ou pecuária. Nesses casos, a contaminação ela vai diretamente para o solo e para as águas superficiais, aqui através de medicamentos de uso veterinário. Agora que a gente entendeu como que esses fármacos chegam até a nossa água potável, nós podemos pensar numa forma de minimizar a permanência desses contaminantes na água. Então, na letra A, que fala da utilização de esterco como fertilizante na agricultura, essa utilização ela reduz o uso de fertilizantes, o que é bom para o meio ambiente, mas ela não vai evitar a contaminação do meio ambiente pelos fármacos. Seguindo para a letra B, fala da ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana. É importante essa ampliação para a preservação do meio ambiente, redução de transmissão de doenças, visto que vai tratar o esgoto nas estações de tratamento, não vai ter o esgoto a céu aberto, onde tem a presença de insetos e animais vetores de doença, mas não minimiza os fármacos, já que eles vão continuar na água. Na letra C, fala do descarte dos medicamentos fora do prazo de validade em lixões. Lixão é um tipo de descarte inadequado para medicamentos, já que o lixão ele não tem o cuidado de impermeabilizar o solo para que esse chorume, esse resíduo, chegue até os lençóis freáticos. Sendo assim, também não seria uma solução viável para minimizar essa presença de contaminante. A letra D fala do desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Esse desenvolvimento de novos processos, se eles visarem reter os fármacos antes do retorno da água para os corpos de água, pode sim ser eficiente para minimizar esses contaminantes. E a letra E fala do reuso dos lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura. O reuso dos lodos na agricultura, sem que esse lodo tenha sido tratado para remoção dos fármacos,
não vai minimizar a presença desses contaminantes na água, já que eles vão penetrar no solo e vão acabar seguindo para os corpos hídricos. Sendo assim, a nossa melhor alternativa para minimizar a permanência dos contaminantes é a letra D, desenvolver novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Bom, eu acho interessante a gente comentar sobre os principais tipos de descarte de lixo, que pode ser o lixão, que é o mais comum, o primeiro que surgiu, que é um depósito de resíduos em local aberto, sem preparação prévia do solo e sem medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. Nesses locais podem ocorrer explosões devido à geração de gases pela decomposição do lixo. O chorume, ele vai penetrar no solo, vai atingir os lençóis freáticos, vai ser carreado por chuvas para os corpos de água superficiais, não tem controle de acesso a pessoas, então pessoas entram nos lixões para buscar material reciclável, para buscar até alimento em alguns casos, e as pessoas ficam sujeitas porque não há nenhum tipo de separação do lixo. E além da propagação de animais vetores de doenças, insetos, o mau cheiro que desvaloriza o mercado imobiliário em volta desse lixão. Então, são diversos problemas associados aos lixões. E uma outra forma é o aterro sanitário, que é uma forma mais cara, mas é melhor para o meio ambiente, melhor socialmente, porque há impermeabilização do solo, tem a presença de dreno de gás para evitar as explosões e a presença de drenos de chorume, que são encaminhados para estações de tratamento, evitando assim a contaminação da água. O acesso de pessoas e de animais é controlado, então já reduz a exposição das pessoas a doenças e a possíveis contaminações devido ao tipo de lixo que pode estar ali. Também no caso do aterro sanitário, é preferível que haja uma separação, uma coleta seletiva anterior à disposição final do resíduo, para evitar que plástico, vidro, papel e outros sejam aterrados. E também nós temos o aterro controlado, que é um intermediário entre o lixão e um aterro sanitário. No aterro controlado, assim como no sanitário, ocorre a cobertura do resíduo sólido com terra, mas não há preocupação com a impermeabilização do solo, preparo do solo e dreno de chorume. Há sim captação e queima do gás metano para evitar explosões, mas não há preocupação na captação do chorume. Consequentemente, esse chorume acaba alcançando o lençol freático. E uma outra forma muito comum no Brasil é a incineração. Incineração vai consistir na queima dos resíduos que devem ser realizados em usinas próprias, porque essa queima de resíduo pode gerar uma poluição do ar muito intensa devido à emissão de gases extremamente tóxicos. Dessa forma, nas usinas são colocados filtros específicos que são muito caros e esses filtros devem ser trocados regularmente, ou seja, deve haver uma fiscalização da eficiência desses filtros. Após a incineração, o que for descartado para a atmosfera, né, na forma de gás, filtrado, tem esse impacto ambiental, e as cinzas que restam desse processo são encaminhadas para um aterro sanitário como destinação final. Bom, seguindo para a próxima questão, também do Enem de 2019, uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por osmose, por envolver apenas o transporte do solvente. B. Fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida. C. Exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata. D. Pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. E.
difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Vamos entender cada um desses conceitos, começando pela osmose, que é o movimento do solvente através de uma membrana semipermeável do meio menos concentrado para o mais concentrado. Normalmente, o solvente é a água e a osmose é o movimento dessa água, do solvente, do meio que está menos concentrado. Aqui nós temos a molécula de açúcar e as moléculas de água representadas em preto, e as moléculas de água que vão se mover para o local onde está mais concentrado. Os outros processos que ele cita são a fagocitose, exocitose e pinocitose. São processos que ocorrem dentro da célula. Então, a fagocitose, a célula vai englobar partículas sólidas, projetando falsos pés para englobar essa partícula. Nós temos a pinocitose, onde as partículas capturadas são líquidas e muito pequenas, e ao contrário da fagocitose, onde são emitidos falsos pés, na pinocitose ocorrem invaginações da membrana, onde essas partículas muito pequenas entram e a membrana se fecha. E nós temos a exocitose, que é a eliminação de substâncias por vesículas para o exterior da célula. Esses processos são processos celulares. E nós temos a difusão, que é a passagem das moléculas de soluto do local de maior concentração para o de menor concentração até alcançar um equilíbrio. Então, é importante a gente pensar que na difusão, o que ocorre é o transporte das moléculas de soluto. Na osmose, nós temos a movimentação do solvente, da água. Agora que nós entendemos esses conceitos, nós podemos pensar. Fagocitose, exocitose, pinocitose, podemos tirar como alternativas, porque são processos celulares. A osmose é a movimentação de solvente, de água. Nesse caso, o que aconteceu não foi que a batata liberou a água para o meio mais concentrado, que era o caldo do feijão. O que aconteceu é que a batata, que tinha menos sal, absorveu o sal do caldo do feijão. Ou seja, quem se moveu não foi a água da batata para o caldo do feijão, e sim o sal do feijão para o interior da batata, a fim de deixá-la salgada. Então, quando a gente tem a movimentação, o transporte de soluto, é o processo de difusão. Sendo assim, a letra E, porque a difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.